Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast tão querido por você, ouvinte, espectador e por todo mundo desse Brasil, o nosso famoso 2ACast. Ainda não tão famoso, né, Arthur? Mas um dia vai ficar muito famoso, a gente tá aqui no Com quarto episódio. certeza, senhor Aquiles. Então, daqui a pouco vai ser um dos maiores podcasts, com certeza, do Brasil. E hoje a gente tá com um convidado muito especial. O nome dele é Vinícius de Dá Moraes. um oi, Vini. Dá um oi aí, Vini. E Muito eu, prazer estar aqui. Obrigado. Boa. muito obrigado, Muito muito bem, muito obrigado bem. por ter aceitado o convite. E o Vini, ele é um parceiro nosso, a gente desenvolveu uma parceria muito legal com ele. Ele trabalha principalmente com fotografia, imagem pessoal, branding pessoal, coisas que a gente vai estar desenvolvendo ao longo dessa conversa. E quem conheceu primeiramente o Vini foi o Arthur. Então o Arthur vai falar um pouquinho sobre como que foi essa história. E aí o Vini já vai falar um pouquinho da história dele aqui pra gente. E eu não sei você, Aquiles, mas um assunto que eu tenho muita curiosidade em aprender mais é branding da marca e branding pessoal também. Como se é possível construir uma marca em cima de uma pessoa, como funciona isso, como que você Exatamente. transforma. Eu acho que são várias dúvidas que a galera deve ter também que a gente pode trazer. Até porque antes de você vender um produto, você tem que vender você mesmo, Exato, é né, cara? verdade. Isso é Muito muito bem, muito bem. importante. Tá bom, então vamos começar, galera. Só para introduzir a história de como eu conheci o Vini, e depois eu dou a liberdade do Vini contar a versão dele. Como vocês sabem, no começo do ano de 2024, eu e o Aquiles tivemos a oportunidade de participar do JJ Podcast, que é o podcast com o Joel J, o maior podcast de negócios do país. Por enquanto, né? Logo, logo a 2A vai superar. É verdade. Responsa. E, enquanto o podcast de negócios top 1 ainda é o JJ Podcast, a gente teve a oportunidade de participar e isso gerou muita repercussão. Tanto é que o podcast hoje acho que já deve estar com quase 100 mil visualizações. E uma das pessoas que assistiu foi o Vini. E ele nos deu a oportunidade, veio nos chamar, fazer contato comigo primeiramente, para falar um pouco sobre imagem pessoal e perguntou se eu tinha interesse em fazer algo junto com ele no estúdio, ele, o Aquiles, e desenvolver a nossa imagem pessoal, porque nessa época, o Vini até pode contar mais para vocês depois, mas a gente não tinha uma foto de perfil profissional. A foto de perfil que a gente tinha, eu tinha uma foto de perfil, só pra vocês terem noção, era uma foto que eu tinha tirado no ano novo, com uns fogos atrás e uma camisa branca que era o que eu tinha de mais qualidade aparecendo no meu rosto inteiro ali, que eu pude colocar no Instagram. E o aqueles eu não lembro direito Cara, qual era. eu tive umas fotos muito engraçadas, assim. Eu lembro que eu tinha uma que era eu olhando pro computador Nossa, com eu o fone, lembro dessa. com o fone de ouvido de um lado só. O fone com fio, sabe? O fone com fio. Era Sim. de um lado só e o outro tava solto aqui, eu olhando pro computador, isso é muito engraçado. Nossa, eu lembro. Mas hoje, Não era uma meia amarelada com isso! tocar Cara, azul. eu enfiei tanto filtro naquela foto que foi. Parecia um Smurf, mano. É muito engraçado aquela foto. Bom, mas enfim, estávamos lá e o Vini me chamou. Agora ele pode contar a parte dele da história em que a gente começou a conversar até chegar no estúdio, fazer as nossas fotos de perfil. Então, se puder começar, acho que dá para começar já pelo meio final da história de como Uhum. você conheceu a gente. Depois a gente traz as perguntas Sim. para você. Mas foi por aí mesmo. Foi com o intermédio de um conhecido nosso também. Ele passou. Um grupo que vocês estavam lançando era da Pais e Filhos, né? Mentoria Ah, Pais e a Filhos. mentoria Mentoria Pais Mentoria e Pais e Pais e Filhos, Filhos. é. Filhos, A isso, primeira exato. turma que a Daí, gente abriu. isso. E aí eu comecei a assistir também depois de ter visto vocês. Uhum. E eu pensei, esses meninos aí vão dominar realmente. Eu já tô aqui com o podcast, já é uma honra, primeiramente. Quero agradecer mais uma vez por Nós que estar agradecemos. Obrigado, a gente aqui que no agradece. podcast que vai ser um dos maiores do Brasil, ou, né, de investimento, ou vai superar. Eu tenho certeza disso. Então eu falei, eu quero estar próximo desses meninos porque eu me vejo muito neles. Hoje eu tenho 29 anos. Eu, na idade de vocês, um tempo atrás, me perguntaram, Vini, desde quando você quis empreender? Desde quando você tem essa mentalidade? E aí que eu fui pensar, poxa, olha, dos 12, 13 anos, e vocês já começaram o negócio um Uhum. pouquinho depois disso, e eu fiquei pensando, gostaria de ter esse mesmo insight que eles têm, essa mesma vontade, esse mesmo apoio da família, e quis trazer vocês para próximo, para eu aprender com vocês e ter de alguma forma também engrandecer esse crescimento.
com a imagem. Então hoje vocês já têm uma imagem que é mais alinhada com o propósito Isso, com propósito de certeza. vocês que vocês querem mostrar. Daqui a pouco Exatamente. já vamos atualizar, fazer algo mais profissional ainda, mas a princípio já tenho certeza que já tá alinhado com o que querem mostrar. Inclusive o Vini nos ajudou muito fazendo a foto de perfil do time inteiro, né? Uhum. Ele Sim, fez a verdade. foto de perfil certeza. minha, do Arthur, do Nicolas, enfim, todo mundo que tava no time da 2A, ele fez a foto e todo mundo se renovou como pessoa, né? Cara, e todos usam até hoje. Pessoas até que já saíram da 2A e usam as tuas fotos que a gente fez do time ali até hoje. Sim, verdade. Exatamente. Então, acho que foi útil pra todo mundo e ajudou todo mundo de forma absurda, né? É outra coisa quando uma pessoa tem uma imagem, e não é só sobre a foto de perfil, né? Como as pessoas te olham, afinal de contas, o Instagram é uma vitrine pra todo negócio hoje, Uhum. quando a pessoa já bate o olho na sua foto e vê algo meio nada a ver com o que Eu você sempre falo tá. sobre o primeiro impacto que tem no Instagram. Uhum. Já devem ter notado que às vezes tem stories, tem opções de a gente ver qual story que a gente quer. E naquele story, já devem ter percebido isso, quem tá assistindo também. Que tem uma foto que chama atenção, que é bonita, que é profissional, dá mais vontade de clicar. E quando a gente clica nesse story que a foto chama atenção, a gente já vê o conteúdo da pessoa, daqui a pouco já entra lá no Instagram da pessoa, já tá comprando o produto, o serviço que ela tá oferecendo. Isso porque a foto de perfil chamou atenção. Agora, se a gente tem alguma coisa ali com muita informação, com fone de ouvido, uma foto azul, não vai nos permitir ter todo esse primeiro impacto, né? Sim. No Instagram, a gente não consegue mudar essa primeira impressão. Ao vivo, até às vezes a gente consegue mudar uma primeira impressão ruim. Talvez as pessoas pudessem ter tido uma impressão minha, mas agora já estão aprimorando, porque eu tô trazendo aqui mais conteúdo, tô falando mais coisas. Mas ali no Instagram, sem essa foto que dê um primeiro impacto bom, às vezes já ferrou com tudo. Pois Com é, certeza. eu até tava pensando agora, lembrando de um case de sucesso que tem tudo a ver com isso, que é o Thiago Fint, né? Se vocês pararem pra pensar, o cara, não sei se você conhece o Fint, mas ele é um dos maiores players do mercado digital. E o principal diferencial dele é que todos os cursos e as fotos que ele posta no Instagram são em qualidade cinematográfica. Então ele contratou editores super profissionais, faz vídeos, fotos, tudo em qualidade cinematográfica. Depois a galera que tá em casa pode acessar o Instagram dele e assistir. E, cara, é um negócio absurdo, assim. É Tu animal. olha pro Os Instagram dele e tu não lançamentos. dá vontade de sair do Instagram dele. Você fica olhando os carros Sim, esportivos, o estilo de vida do cara. E ele misturar um estilo de vida extravagante com foto de alto padrão deixa o Instagram dele muito mais interessante do que se fosse, mesmo assim, uma vida boa, como muita gente tem. Tem gente que posta foto em lancha, mas não é uma foto em lancha que nem o Thiago Fint tem a é foto, verdade. sabe? Exatamente. O Então, branding dele é surreal. cara, é surreal pra caramba mesmo. Tanto é que a marca é ele, né, cara? Uhum. A marca é ele. Então, Vini, agora conta um pouquinho pra gente, pra galera de casa aí, um pouquinho da tua história. Fala pra gente como que foi enfim, a tua vida na tua infância e depois quando tu entrou, começou a mexer com esse artefato aqui cinematográfico, que é a câmera, né, a famosa Sim. câmera. Quando que tu começou a mexer com isso, começou a estudar com isso, enfim. Agora a gente quer te escutar um pouco da tua história. Vamos lá, então. Eu e meu irmão, a gente costuma dizer que a gente é paulista, tchê. Porque a gente nasceu em São Paulo, em Franca. Somos francanos. Mas a gente cresceu no Rio Grande do Sul, em Erechim. Então a gente tem essa brincadeira. Agora eu Ó, tô Erechim, em que legal. Erechim. Minha mãe nasceu em Montenegro, minha avó nasceu em Erechim também. Nossa, então É, Erechim é é. que eu sou Aqui de tem. lá também, né? Sim. Sou alvoradense. Então, mas é um pouquinho mais Um pouquinho longe. mais longe, é. Mas Erechim a gente costuma dizer que também é longe de tudo. Pra Porto Alegre é longe, pra Balneário é longe, porque fica mais no norte ali, quase Sim. com Concórdia. Então eu cresci ali. Eh, cheguei em Erechim com 7 anos, até os. Não, acho que foi com 6 por aí. Até os 6 eu cresci em Franca, depois eu me tornei gaúcho. Então agora eu tô me tornando catarinense também. Uhum. Já são Mas é legal, multi-estados. essa miscigenação. Eu gosto de conhecer É. lugares diferentes, culturas novas, sotaques. Eu sou apaixonado de ouvir um sotaque diferente do outro, palavras diferentes. Mas eu cresci lá. A paixão por câmera, eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, primeira vez que eu vim para o Rio Grande do Sul, fui para o Rio Grande do Sul, né? Não estou lá agora. A lembrança que eu tenho
com câmera, a primeira vez foi nessa época. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos. A minha tia, ela tinha uma câmera, aquelas. Vocês nem devem ter conhecido, aquelas que filmava em VHS, fita cassete. Não, Ela. não Não, Então, ainda não peguei sei. essa talvez, fase. Não, ainda não talvez seu sei. público. Mas eu reconheço o que que é. Sim, Talvez seu sim. público também nem conheça, mas ela era bem grandona assim, tinha que colocar uma fita grande pra filmar. Sim. E aí era bem poucas horas ou minutos que dava pra filmar. E a minha tia tinha uma daquelas e tava me filmando, eu pequenininho ali. E eu lembro que eu falava pra ela, eu quero filmar, eu quero filmar. E ela achava que ou eu não sabia dizer. Na minha lembrança eu tava dizendo isso, mas talvez a criança de 4 anos não fala com essa. Não explica muito bem. E ela achava que eu queria aparecer na filmagem, mas eu não, eu já queria pegar a câmera pra estar ali trabalhando, pra filmar as Ah, pessoas. Que legal. E aí eu tenho essa lembrança. Depois fui ficando mais velho, em torno dos 10 anos, 12 anos. Essa câmera talvez vocês já devem ter conhecido, aquelas digital, pequenininhas assim. aham, aham. Uhum. Aí já é da época de vocês. Já. Aí a gente comprava, tinha ali na família. E se vocês pegarem fotos de aniversários da minha família, provavelmente vocês vão ver poucas fotos minhas. Porque era eu que estava fazendo a foto Uhum. dos meus amigos, Que familiares, legal. na escola também. Então sempre fui apaixonado por câmeras, né? Principalmente para tirar foto. Filmar, eu fiz poucas vezes trabalho com vídeos, mas desde criança eu já fui apaixonado. E fui crescendo, fui me entendendo melhor. No ensino médio também, sempre ali com câmera. A gente teve um trabalho no terceiro ano do ensino médio que a nossa professora de inglês permitia a gente levar a câmera e fazer fotos. Então, ali, todo mundo sabia que era eu que ia fazer. E até que chegou o momento do vestibular. E eu fiquei na dúvida entre fazer geografia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, ou jornalismo. E Que eu. tem tudo a Que ver com o que você tem, que faz. tem a ver, né? Ou você não pensou em cinema, alguma coisa do tipo, É. assim? Não, porque não tinha próximo. Então Ah, eu entendi. me inscrevi em jornalismo que tinha em Passo Fundo, que fica a 80 quilômetros de Erechim. Uhum, Então eu me formei, sou jornalista de formação, uhum. e passei durante 4 anos indo de Erechim para Passo Fundo todas as manhãs. Tinha que acordar às 5 da manhã para a Caramba. aula que legal. começar às Tu 8 não se horas. mudou para Passo Não me Fundo. mudei, porque não valeria a pena. Trabalho eu tinha em Erechim, né? Eu já trabalhava lá. Sim. Trabalho sempre tive trabalhos, daqui a pouco a gente entra nessa questão. E acredito que não iria valer a pena, Não porque ia em valer a Passo pena. Fundo fica 1 hora, viajava 2 horas por dia, uma para ir, uma para voltar. E lá ia ter que pagar aluguel e tudo mais, até achar emprego. E em Erechim eu já tinha redes de contatos, então passei nesse tempo. Até me deu uma dúvida. Eu fiquei pensando, quando tu falou faculdade, vestibular, eu pensei, pô, talvez ele fale fotografia. Tem alguma faculdade pra isso? Fotografia Tem, ou algo do mas tipo? tem, dá pra fazer, igual o Arthur falou, cinema e tudo mais, mas dentro do jornalismo também tem cadeiras de fotografia. Então ali também Hum, que eu aprendi a mexer na câmera. Então toda a parte técnica de saber mexer no ISO, na abertura do diafragma, que coisas que legal. talvez vocês não entendem, mas se Não vocês falarem de muito, alguma não coisa muito. sobre investimento, às vezes eu também não vou entender. Mas foi dentro da faculdade de jornalismo. E só que, claro, a gente aprendia a fazer fotos que eram para foto jornalística, né? Então, aprender a mexer na câmera, eu aprendi ali, mas era para saber fazer foto jornalismo. E aí, foto comercial, fui aprender depois que eu me formei, que eu fui comprar cursos para saber, né? Tem regra dos terços, saber colocar a pessoa, né? Ou o objeto que a gente quer fotografar num cantinho e deixar o outro cantinho com outras coisas que a gente quer mostrar, por exemplo. Então, isso foi aprender, né, nesses cursos que era para saber fazer foto de casamento, 15 anos. Então, eu já fiz fotografia de muita coisa. Newborn não cheguei a fazer, mas aqueles primeiros meses do bebezinho, gestante, Que legal. formatura, aí que eu me encontrei no retrato corporativo, em Uhum, 2019. Então, essa é a minha especialidade até hoje. uhum. E o que que são fotos do jornalismo? Qual é a diferença? Tipo assim, quais são as diferenças entre uma foto e outra?
tipo, se tiver como sintetizar isso para quem tá assistindo entender qual que é a diferença do que a gente tava falando até agora, por exemplo, do jornalismo, por exemplo, até chegar a algo comercial para uma Uhum. pessoa em si, ou uma marca, E alguma até coisa assim. explicando o que que é o retrato corporativo, É, né? e o Sim, retrato perfeito. corporativo também. Então, basicamente, a fotojornalismo a gente não pode interferir, porque a gente tem que fazer uma foto do que está acontecendo, do fato, né? Ah, entendi. Então, e até a gente estuda ali dentro da foto do jornalismo que, por exemplo, tem que saber o que quando a gente fotografa, a gente fala sobre o objeto. O objeto pode ser a pessoa, pode ser sei lá, qualquer coisa que a gente está fotografando, o fato em si. Então, a gente também tem que prestar atenção na fotojornalismo com relação ao objeto, porque às vezes a gente vai fotografar um acidente de trânsito, então a gente tem que também saber contar essa história através dessa foto, sem interferir, claro. Então, às vezes tem alguém que está ali, né, no acidente que não é legal de se ver, a gente pode pegar um ângulo que conte a história do carro e com outro carro, os dois aparecendo, para que as pessoas entendam, né? Então tem que saber contar essa história através da foto sem interferir. Uhum. A foto comercial, aí tem total direção do fotógrafo. Até quando vocês fizeram a foto minha, eu passo Sim. o tempo todo falando o que vocês têm que fazer. Uhum. Vocês tragam a emoção de vocês. Isso principalmente para foto do retrato corporativo, porque eu quero que vocês transmitam o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. Aí já Uhum. tem essa total diferença. Por exemplo, existe fotos de lifestyle também, né, o estilo de vida, Uhum. que uma família ela pode contratar o fotógrafo para que o fotógrafo esteja ali captando o dia a dia dessa família, enquanto elas estão na casa e tudo mais. Ali também o fotógrafo ele interfere o menos possível, porque é como se estivessem existindo sem ter alguém ali por trás Uhum. fotografando. Tá? Que Então, legal. existe várias Vários tipos de vertentes, vários foto, né? tipos. Foto de gestante também tem que saber como se posicionar a gestante para que ela se sinta bonita, porque ali é um momento que ela fica inchada, então a mulher ela não gosta tanto disso. Então tem muita coisa por trás que quando a gente vai estudar, hoje eu sou especialista no retrato corporativo, então entendo muita coisa por trás para chegar na foto, não é apenas uma foto que a gente quer entregar. A gente entrega uma história, a gente entrega um porquê, o objetivo dessa foto, né? Que legal. Então é muito, eu sou suspeito de falar, mas é muito gostoso trabalhar com isso. Que Pô, que legal, legal, cara. Vini, que legal. E até uma pergunta que eu quero te fazer, até pra te falar pra galera que tá em casa. Teve uma vez que tu fez uma mentoria comigo, que era uma mentoria de análise corporal. Sim. E assim, vou falar pra vocês, pessoal, foi até assustador, porque eu simplesmente, o Vini pediu pra eu ficar em algumas posições ali. Pô, fica de pé, fica sentado, fica de perfil, tudo mais. E aí ele foi analisando meu rosto, foi analisando todo o meu corpo, e ele fez um resumo, assim, do meu perfil comportamental, das coisas que eu tenho. Ele falou, cara, nessa situação aqui, geralmente tu é assim, né? Daí eu, putz, cara, que loucura é Dá pra essa? fazer isso no final do vídeo? Comigo, porque eu nunca fiz. Sim, posso Dá pra fazer. fazer só pra Aham. mostrar pra galera, de É, repente, eu acho que seria seria legal. 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 Eu Seria acho que seria legal. legal. Sim. É, Você olha, ó, toparia já. fazer? Claro. Tá, boa, vai, Esperto, né? já tá. Esperto, já ganhou. Já aproveita a É, E oportunidade. aí, mas só pra. Pode terminar. não, e aí só pra te explicar, né? Que tu trabalha também junto com isso, então Sim, toda essa parte de fotografia, ela também tem análise disso, né? tem. O meu intuito com a foto, desde lá de 2019, a primeira foto que eu fiz de retrato profissional foi em fevereiro de 2019. Alguns meses depois eu consegui também um prêmio nacional, onde mais de 100 fotógrafos se inscreveram. Então, em 2019 já tenho uma premiação como fotógrafo de destaque entre esses para retrato corporativo. Então, desde essa época ali até nesse concurso, isso me ajudou. O meu intuito sempre foi mostrar quem é a pessoa por trás do profissional. Fazer uma foto para que os empresários Arthur e Aquiles demonstre quem é o Arthur e quem é o Aquiles. Não só o advogado, não só o fisioterapeuta, não só, sei lá, o médico, mas porque as pessoas elas compram de pessoas, né? Elas gostam de saber histórias dessa pessoa. Então, na foto, se eu conseguir mostrar quem é essa pessoa, vai ser mais fácil de a gente aproximar o profissional com a quem ele quer atingir.
Mas antigamente era difícil, porque eu precisava conversar uma tarde inteira ou horas com o Arthur, com o Aquiles, para entender quem vocês são. E era um processo que demorava bastante. Aí eu começava a fotografar, não era nesse caminho, tinha que voltar toda a estratégia, voltar a fazer fotos diferentes. E aí, em 2020, eu tava no YouTube e apareceu uma propaganda. O Corpo Explica. Eu nem ouvi, sabe aqueles primeiros 5 segundos que tem ali? Eu nem ouvi o resto, eu só falei, eu preciso disso aqui, nem sabia o que era. Então, eu... Caramba, tão instantâneo assim. Então, é porque eu já imaginava do que se tratava. Uhum. E aí, o Corpo Explica é uma entidade que foi criada por pesquisadores brasileiros que permite a gente entender como funciona a nossa mente pelo formato do nosso corpo. Então, quando eu fiz aquelas aulas grátis que tem, né, antes de lançar o curso e percebi isso, eu pensei, nossa, assim vai ser um processo muito mais rápido, vai afunilar o meu processo de fazer uma foto que seja genuína. Então, hoje, sou analista corporal, além de jornalista, além de fotógrafo, e certificado pelo Corpo Explica, o que me permite entender a mente de cada um de nós pelo formato do nosso corpo. Então, não são as expressões, existe a linguagem corporal. Eu analiso o formato do corpo, né? Que é o Corpo Explica. E tem o Corpo Fala, né? Esse é diferente. Ah, eu achei que era a Então, mesma coisa. é diferente. O Tá. Corpo Fala nos permite entender, talvez, se você estava mentindo, ou se você está nervoso, pela sua linguagem que Isso. você está Tem uma demonstrando, distinção, né? pelos seus gestos. O Corpo Explica me permite entender a sua mente pelo formato do corpo. Então você não precisa nem falar nada. Falou alguma coisa lá no início da sessão? Não falei nada, Não falou nada. nada. Não precisa, eu nem faço perguntas. Ah, Arthur, gosta disso? Não, o seu corpo é o espelho da sua mente. Então, Caramba. consigo analisar pessoas pela foto. Se ela tem uma foto de alguém ali, consigo saber como essa pessoa ela sente, se ela é mais emotiva, se ela é mais racional, se ela tem dificuldade de se sentir abandonada pelas pessoas, enfim, várias coisas o corpo explica a mente. Então hoje eu coloco isso também dentro do retrato. Se chegar alguém que eu ainda não vi ao vivo, já faço um scanner da pessoa, já sei como vai ficar a foto dela. Então é um processo que antes demorava às vezes 3, 4 horas, e 1 hora já entrego a foto que ela é genuína, é o retrato de quem é a pessoa e também com a mensagem, que também trabalho com a mensagem que a gente quer transmitir com relação ao profissional dela. É um processo bem mais prazeroso também para a pessoa durante a sessão, porque como eu entendo Caramba. como ela funciona, também sei como conduzir a pessoa. Uhum. Olha, eu tenho uma dúvida agora que eu acho que vai ser a dúvida de muitas pessoas. Inclusive, antes de fazer essa dúvida, eu só queria aproveitar que tá rodando ali atrás, nessa câmera do meio, e tá aparecendo agora exatamente a logo do estúdio do Vini. Só deixando claro que é uma logo aparentemente provisória por enquanto, né? Sim, Talvez verdade. essa logo mude quando vocês forem pesquisar, mas o nome do estúdio agora é Estúdio Premium, né? Isso. E que se você puder já divulgar as redes sociais a partir de agora para aquela câmera ali, Uhum. só pra galera que tá nos assistindo até aqui já acessar suas redes sociais. Perfeito. Então, se você quer ver os resultados das fotos, tem o Identidade Pessoal OFC. Ali você vai ter o meu Instagram, Identidade Pessoal OFC, ou então o meu pessoal, que também mostra o meu trabalho, eu como empresário, o Vini de Moraes. Falhou minha voz. Opa. O Vini de Moraes. Normal. Moraes com I, tá? Tá. O Vini de A Moraes. gente vai Boa. colocar na legenda do podcast Isso. também. Mas Perfeito. agora sim, eu tenho Então já uma. vamos falar, né? Já que o Arthur já mencionou Boa, a boa. telinha, já Já vamos vamos falar lá. dos nossos patrocinadores. Como Excelente. vocês já bem sabem, já viram no primeiro episódio desse podcast, o 2ACast, ele só está acontecendo por causa da EQI Investimentos. Hoje a gente se encontra aqui, a sede do 2ACast se encontra no Brava Mall, da Praia Brava, aqui em Santa Catarina, no escritório da EQI Investimentos. A gente firmou uma parceria muito legal com eles, enfim, de projetos e com tudo isso que a 2A trabalha, e eles, com essa parceria, nos ajudaram a estar viabilizando esse podcast. Então, nossos agradecimentos aqui em todos os episódios, a gente sempre agradece a EQI e também a 2A Invest, que é a nossa empresa que trabalha com educação financeira e empreendedorismo, que dispensa comentários. Dispensa Perfeito, comentários. Se não existisse a 2A Invest, nem o podcast existiria. Exatamente. Nem os entrevistadores existiriam. Exatamente. Tá Então, bom. bora.
Galera, então agora, Vini, deixa eu te perguntar uma dúvida que eu já tô aqui na minha garganta pra falar, que é uma dúvida que eu acredito que muita gente em casa vai ter, que é, se o corpo explica, e o corpo fala, eu acho que é mais direcionado pro explica agora, né? Que é o que Uhum. você fala, é ou não é uma pseudociência, se é ciência baseada em pesquisa de fato, ou se é uma pseudociência, se dentro das entrevistas que você faz, aliás, não são na entrevista, né? Mas se dentro das fotos que você faz, você percebe que você acerta 100% das vezes, ou tem que mudar a trajetória de vez em quando e ter mais diálogo com a pessoa, como que é essa dinâmica, só para não ter também um preconceito do lado de Sim. casa de quem tá assistindo, vir falar nos comentários, isso não existe, não sei o quê, que nem quando foi no início do Metaforando, até o cara botar o FBI na cara de todo mundo É, ali e acontece. falar e É. falar que ele já tinha trabalhado pro FBI. Mas enfim, então se puder falar um pouco mais sobre isso, acho que Sim. seria legal. Hoje o Corpo Explica ele já tem a metodologia que é reconhecida pelo MEC, é MEC, né? Ministério da Uhum. Sim, Educação. sim. Então, pseudociência já ficou para trás, essa questão. Uhum. Existem, porque o Corpo Explica ele é uma vertente da psicologia. Então, existem psicólogos que são formados que podem se sentir como que eu posso dizer? Ahn, pensando que não funciona, que é algo que é diferente. Até o Elton, que ele é um dos sócios fundadores do Corpo Explica, ele diz que quando chegou o Uber, os taxistas queriam bater no Uber, né? Uhum. Porque era algo novo que ia tirar o lugar. Quando Sim. chegou a análise corporal, muitas pessoas também tiveram essa sensação que o Arthur acabou de perguntar. Mas, e você até falou com relação às vezes a gente pode errar, mas de minha parte, não tem erro, porque é bem assertivo, tá? Uhum. O que pode acontecer porque as histórias das pessoas, elas são diferentes. E existem dois lados de quando a gente analisa uma pessoa, que ela pode estar sentindo com relação à sua mente, ao como ela funciona. Existe o recurso, a gente chama. Só deixa eu voltar um pouquinho. Existem 5 tipos de mentes Tá, que a gente. melhorou. Tá bom. Existem 5 tipos de mentes que a gente chama de traços de caracteres na linguagem científica. Ok. Cada um desses traços tem características específicas no formato do nosso corpo e características comportamentais específicas no formato da nossa mente. O meu papel é entender quais que são mais presentes em cada um de vocês. Sabendo quais são mais presentes, eu sei como que vocês funcionam. E existe a dor e o recurso de cada um desses traços. Quando a gente está no recurso, a gente consegue usar os nossos poderes, nossos superpoderes naturais a nosso favor. Quando a gente está na dor, a gente tem uma sensação de que a gente não consegue ter resultados na nossa vida, seja financeiro, relacionamento, várias vertentes. Uhum. O que acontece é que quando a gente vai dar a devolutiva, o feedback de como funciona alguém pode dizer assim: poxa, você disse que eu gosto de palco, eu gosto de estar aqui no podcast, gosto de estar na frente das pessoas, mas eu não gosto, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Provavelmente essa pessoa está na dor do seu traço. Ela precisa vencer algumas barreiras que estão acontecendo com ela para sair da dor e ir para o recurso. Porque ela funciona, sim, no ambiente natural dela, estando à frente das pessoas, sendo um ator, sendo alguém que apresenta algum programa, sendo alguém que palestrante, que fala em público, que goste de brilhar, né? De ser o centro das atenções. Certo. Aí ela vai dizer: você errou, é mentira. Provavelmente porque ela tá na dor. Aí a gente entra no mais profundo para entender o que deixou essa pessoa na dor e como que ela pode sair dali. Ou ela tá com uma régua muito alta, quer estar perfeita demais na frente desse palco, na frente das pessoas, vai ser um E bloqueio que saindo pode da dor, ela vai atingir o potencial vai dela, atingir o seu que potencial, foi o que tu disse quando analisou o corpo dela, né? justamente. Ah, legal. Tá, então no caso assim, só para entender, existem traços perceptíveis no corpo da pessoa que apontam a possibilidade dela estar entre os 5 tipos de mente. Isso. E aí, dentro desses 5 tipos de mente, existem comportamentos meio padronizados, que Isso. geralmente Uhum. acontecem com frequência no dia a dia da pessoa. Uhum. Tá. Todo mundo tem os 5 tipos. O que acontece é que a gente tem mais de um ou menos de outro. Eu, por exemplo, sou Ah, 3. todo mundo tem os 5, Todo então. mundo tem os Tá, 5. Eu entendi. tenho os 3 que são mais presentes. É como se fosse o método DISC, né? Que é o dominante, influente, É, o conforme e o estável. Todo mundo tem os 4
que eu não lembro qual que é a metodologia agora do método DISC, mas que tu consegue entender também o teu perfil comportamental nesse método. Então, tem pessoas que são mais dominante, mais liderança, pessoas que são mais influente, mais Sim. sorridentes, mais, enfim, Uhum. tem essas características, é como se fosse esse método. Todo mundo Uhum. tem as 5, né? E quais Tá. são as 5? Eu posso falar na linguagem científica ou na linguagem que eu traduzi, porque os nomes, eles podem confundir as pessoas. São nomes que vêm da literatura científica, como eu falei, de acordo com Freud, Reich, Lowen, e eles não são patologias, não são doenças, tá? Então, que Você vocês... pode dar um exemplo de um que é estranho, que as Eu já pessoas já vou podem... dizer. Tá. Fala o nome científico E aí Sim. depois e aí traduz, dá É. uma explicada. E não são patologias, não são doenças, tá? Então, pode esquecer o que você já ouviu falar com relação a eles. Uhum. Alguns, eles são até legais de ter cada um deles, tá? Uhum. Então, pode vir com a mente aberta a partir do momento que eu vou explicar agora. Uhum. Então, os 5 traços de caracteres são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Tá? Caramba. Eu, por exemplo, tenho bastante psicopata, mas não é essa psicopatia que vocês já ouviram falar. Tá, eu quero anotar pro Eu pessoal tô de anotando aqui casa também. também anotar, tá? Isso. Esquizoide, Oral, oral, psicopata, psicopata, masoquista, masoquista. Eu tô ficando com medo disso. Masoquista e rígido. e Rígido. rígido. Ok. Sim, Tá, esses são 5. esses são 5. Ok. Vamos pelos nomes que assustam. O psicopata, ele é alguém que é um bom líder, tá? Uma pessoa que gosta de estar à frente das pessoas. É bastante observador, tá? Então já vai observando se você tem psicopatia, mas é a psicopatia do corpo explica, tá? Ele tem a capacidade muito grande de convencer as pessoas, então ele é um bom negociador e não gosta de ficar devendo. Então sabe aquela pessoa que é um bom vendedor, mas quer que ele tenha o resultado da venda, que é o dinheiro, mas que a pessoa que vai ganhar ali o que ele está vendendo, que tenha um benefício tão grande quanto o dele. Não gosta de ficar devendo. Então, se a pessoa chegar e falar, olha, você me vendeu aqui, mas não é o que você me prometeu. Aí ele já não vai gostar do seu resultado. A gente costuma dizer que um psicopata ele tem a capacidade de começar ou terminar uma guerra, porque ele vai saber negociar. Tá, então, ele é um bom líder, é um bom observador, consegue observar as pessoas ao seu redor e saber quem tem a capacidade de fazer tal coisa e consegue delegar essas funções. Que Tá? legal. Então, é legal. Eu adoro ter um psicopata alto, porque sempre me falaram, desde quando eu era mais novo, que eu era um líder nato. E isso vem da psicopatia. Até eu lembro que na minha análise, eu não sei se tu lembra, mas eu acho que o psicopata foi o mais alto, né? Ele foi o segundo mais alto. Foi o segundo mais alto. O Foi seu segundo mais maior é alto. o rígido. Rígido. Eu- Depois a gente vamos ver qual que é o rígido. Vamos ver se o rígido também é rígido, né? Porque agora eu não Vamos sei. pela ordem. Então, o esquizode, que é o principal, que é o primeiro, não é o principal, desculpa, falei errado. Ele é o primeiro, ele é alguém que é muito racional. Psicopata também é bastante racional, tá? Então, se você tem um esquizode e um psicopata alto, provavelmente você não vai entender emoção tanto quanto outras pessoas. O esquizode é alguém que vive no mundo da lua, é uma pessoa que às vezes você olha pra ela parece que ela tá longe, possivelmente porque ela tá na mente, tá ali só pensando, tá criando coisas novas. É alguém que tem uma criatividade muito grande, que pensa em coisas fora da caixa que talvez outras pessoas não iriam conseguir. Ali eu tô vendo que o Arthur tá se tá se identificando, que tem um pouquinho bem Caramba, meu presente, Deus, cara. que tem não. bem presente em você. Como assim tu percebeu que eu tô me identificando? Como assim isso? É porque eu vi no seu corpo. Que? É, Pior que eu ia falar que eu tava me identificando. Cara, agora eu tô com Normal, medo cara. da galera pensar que eu tô fingindo Não, isso não, agora. e na verdade, assim, até Meu Deus do céu, eu tô com medo agora. É que o Arthur, ele até vai ter uma experiência um pouquinho diferente, porque, por exemplo, comigo Acho que eu o fiquei Vini, vermelho, o eu Vini acho. ele não falou nada disso pra mim. Não, Eu fui sem saber nada, ele só falou pra eu fazer as posições, ele fez todos os cálculos, me mostrou o gráfico de quais são os maiores pra mim, aí eu falei, tá, o que é isso? Daí ele, tá, vou te explicar os 5 tipos de mentes. Aí depois eu fiquei sabendo. Então,
Na verdade, Cara, que bizarro, velho. Eu ia a falar tua análise vai exatamente. ser diferente. Eu ia falar exatamente agora que eu tava me identificando e ia É, ser bem com essa antes de eu. é porque eu nem li, porque agora as pessoas vão dizer, talvez o Vini viu a linguagem corporal. Não, porque eu não sou especialista em linguagem. Eu imaginei que você estava se identificando porque eu vejo no seu corpo que tem um esquizóide que ele é bem presente em você. Possivelmente ele não é o maior. Acredito que o rígido é o maior em você, mas tem que fazer a análise, igual eu fiz do Arthur, Eu e fui fiz do Aquiles, do Aquiles, isso. pra saber a porcentagem que você tem de cada um deles. Então, Até porque a análise ela é bem mais minuciosa, né? Acho que aquele dia sim, foi umas 2 horas, se eu não me engano. é. Umas Isso duas não dá horas de pra fazer análise. agora, né? Daí a Não. gente. Mas dá pra tirar um básico, talvez. É assim que eu faço pra fotografar as pessoas, porque daí eu faço um scanner. Uhum. Sabendo quais são mais presentes, eu já tiro duas opções, pra eu sei que dois desses traços eu não vou fotografar, e três ou dois, ou apenas um, porque tem pessoas que tem um que é muito evidente e outros vêm aparecendo ali. Tem pessoas que três são maiores, que é o meu caso. Acho que o Aquiles tem dois que são maiores. E aí. Posso continuar explicando cada um Claro, deles? claro. E aí é assim que então é o esquizoide. Ele é muito criativo, ele dá imaginação. Então ele sente pensando, ele não sente sentindo, ele sente na mente, tá? Tá. Ali o oral já é totalmente diferente. O oral é totalmente emotivo, então ele sente bastante, sente por ele, sente por outras pessoas. Traço de caráter oral, ele gosta de ser o centro das atenções, mas por um motivo de ser cuidado. Então é aquela pessoa que até às vezes se coloca em posição de vítima. Quero que me vejam, então vou aqui me colocar como vítima para que notem que eu estou precisando de alguma coisa. Aí isso também tem relação com dependência emocional, tem relação com o que ele sente. Oral, ele gosta de falar, tá? Então é uma pessoa que está na fila do banco, faz amizade, conversa com as pessoas, conversa com todo mundo, fala o que sente e precisa colocar para fora. Já o esquizoide e o psicopata, que eu comentei, são traços que não entendem a emoção. Então, às vezes, você está sentindo alguma coisa, mas não sabe traduzir de um jeito lógico para as outras pessoas. Não consegue nem se explicar, quem dirá explicar para as outras pessoas. Então, às vezes, fica um conflito com relação à emoção. Então, esquizoide, oral, psicopata, a gente já conversou. Masoquista. Traço de caráter masoquista são pessoas que também sentem bastante, são pessoas emotivas, mas diferente do oral, são pessoas que não gostam de expor o que está sentindo, por medo de se sentir humilhado, por medo de. Agora eu me esqueci da palavra, daqui a pouco eu lembro. Mas ele não consegue. Julgamento, talvez. Por medo de se sentir julgado, né, pelas outras pessoas. Já o oral, ele quer expor para que ele se sinta cuidado por alguém, sabe? Tá sentindo isso? Vem cá que eu vou te ajudar. Já o masoquista, ele consegue suportar. Então, alguém que é bastante metódico, alguém que gosta de rotina, já com vocês isso não vai funcionar muito bem, porque o masoquista é menor com vocês. Mas Vini, eu gosto de fazer a minha rotina, mas nem sempre você vai seguir. Se precisar tirar alguma coisa dessa rotina e mudar, vai ser mais fácil para vocês do que para o masoquista, porque o masoquista ele vai precisar que esteja a vírgula do jeito que ele planejou, porque senão ele não vai conseguir improvisar no meio do caminho. A gente Já não é assim. É, Já deu pra pô, ver hoje. toda semana é uma agenda, na verdade. Pra Então, mim, pelo menos. já o masoquista ele precisa fazer o mesmo caminho todas as vezes que vai para trabalhar ou vai para algum lugar, porque ele precisa se sentir seguro, tá? Então ali já percebe. Já o oral, ele consegue improvisar. Ele é um traço que também é emotivo, emocional, mas ele consegue improvisar no meio do caminho. Então, ali terminando o traço de caráter rígido, ele é um traço que também gosta de ser o centro das atenções, assim como o oral, mas ele por um motivo diferente. Ele gosta de ser reconhecido. Então, é um traço que tem uma capacidade muito grande de execução. Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e quer que todo mundo note isso. Gosta de brilhar, ser o centro das atenções. Eu até podia ter falado algumas pessoas famosas, né? Que tem cada um deles, mas agora eu pensei, Gisele Bündchen tem bastante rígido, Cauã Raymond tem bastante rígido, então provavelmente atores vão ter bastante rígido, porque eles gostam de ser o centro das atenções. São bastante competitivos, principalmente consigo mesmo, porque querem. Esse é o recurso do rígido. Antes a gente falou sobre o recurso e a dor. O recurso do rígido é conseguir ser competitivo, conseguir
sempre se desafiar. Rígido adora desafio, adora que uma pessoa chegue e diga, se ele estiver no recurso, né? Se ele estiver seguro de que vai fazer isso. Diga assim, duvido, Arthur, que você vai conseguir montar um podcast. Se o seu rígido estiver no recurso, ele vai dizer, então tá, vou fazer o melhor podcast do Brasil. Agora, se ele estiver na dor, ele vai dizer, até eu duvido. Então, ali que é a diferença entre o recurso e a dor de cada traço. Uhum. O que pode deixar um traço na dor? Deixa é que às vezes eu paro assim pra pensar como que eu vou explicar. O que pode deixar cada traço na dor? Ele se sentir, no caso do rígido, se sentir excluído por alguém, se sentir trocado, se sentir não sendo a principal escolha. Essa é a dor do rígido. Então, se ele percebe que se ele for fazer um podcast, e talvez esse podcast não seja tão visto, ele acredita que não está conseguindo seu melhor potencial, não está tão competitivo consigo mesmo, possivelmente ele não vai estar no recurso com relação a isso. Mas não só com relação a isso. Estou fazendo esse exemplo para que entendam, né? Às vezes, se tiver algo com relação ao seu trabalho que já não deu certo anteriormente, tentei fazer um evento e não deu como gostaria. Estou pensando na história de vocês mesmo. Uhum. E aí, várias coisas foram deixando vocês na dor com relação a isso. Então, talvez eu não consiga um projeto novo. Aí isso também interfere. Mas, basicamente, são esses os 5 traços. Todo mundo tem os 5. Possivelmente vocês também têm do masoquista que gosta de criar uma rotina, mas quem vai executar a rotina de vocês é o rígido, que às vezes ele pode interferir, pode mudar, pode ir direto ao ponto, né? Os 2 traços são bastante executores, mas o rígido ele executa indo direto ao ponto. Sempre faço essa analogia assim. O rígido, vamos supor que alguém precisa nadar. O masoquista ele vai querer saber o pH da água, vai querer saber se está gelada, se está quente, vai querer saber que tipo de roupa de mergulho que ele vai vai ter que entrar nessa piscina ou no mar. O rígido ele pula e depois descobre como que ia resolver tudo isso. Tá, Que então legal. essa é a Entendi. diferença de cada um deles. Que Entendi. massa. Pô, cara, isso eu lembro que. Inclusive, recomendo que vocês pesquisem mais sobre isso, porque foi algo que realmente me impactou. De verdade. O Vini viu meu corpo assim, ele resumiu várias características que tem tudo a ver comigo, né? Então, recomendo que vocês estudem sobre isso e analisando o Arthur agora, o que tu já indo Já pra vai essa, puxar já agora? puxando, já para daí depois a gente vai para outro assunto, Tá, então. eu tenho que fazer alguma coisa? Não Ou não? precisa. O que eu consigo fazer a devolutiva, que a gente chama, Uhum. com base no scanner que eu faço. Não vai ser preciso com relação à porcentagem que você tem de cada um deles. Mas o que eu consigo ver de você é que você é alguém que é bastante racional, tá? Então, quando eu estava descrevendo ali, os traços que possivelmente são maiores em você: rígido, esquizoide e psicopata. Então, você é alguém que é bastante seletivo. Poucas pessoas conseguem se aproximar e ter uma amizade verdadeira com relação a você, ou então ali já é um parabéns para Aquiles, que ele conseguiu estar próximo de alguém que é bastante seletivo. Por que eu digo isso? Porque um rígido é seletivo, ele precisa que as pessoas que estejam próximas sejam tão boas quanto ele. E também o esquizoide, ele é seletivo, porque ele não gosta tanto de contato com pessoas. Quanto mais o esquizoide, vamos dizer assim, ele como se fosse uma pessoa 100%, né? Um esquizoide cru. Quanto mais ele viver na mente, quanto menos existir no mundo real, para ele é melhor. Então, para que alguém acesse esse mundo imaginário dele ou esse mundo real dele, vai precisar que seja alguém que ele selecionou a dedo. Então, isso também é bem presente em você. Então, você também consegue ser alguém que consegue criar alguma coisa diferente e vender isso, vender essa ideia, se você estiver no recurso, né? Se tiver pessoas perto de você que já compraram essa ideia, que conseguem entender o potencial dessa criatividade louca e divertida e diferente que você tem, aí você vai conseguir vender. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô descrevendo o esquizoide, que é criativo, e o psicopata, que é vendedor. Então você consegue ter essas duas capacidades. E o rígido que quer ser o centro das atenções. Então, olhem para mim, olhem para minha ideia, que eu vou te convencer. É assim que funciona?
Cara, É assim que funciona pior tua que mente? é. Olha pra minha ideia que eu vou te convencer. Isso te descreve? Isso me descreve, mas eu acho que o que mais me descreveu, na verdade, foi a seletividade e a parte da criatividade. Não que eu não seja vendedor, eu sou vendedor, obviamente, mas e gosto de convencer, de negociar, de ser o centro das atenções, mas eu acho que a parte de ser seletivo, cara, eu penso muito nas pessoas com quem eu converso. Nem sempre eu tenho condições de ficar com pessoas em que eu me sinto muito bem, vamos dizer assim. Porque às vezes eu quero que as pessoas estejam comigo, na verdade, quase sempre. Eu quero que as pessoas que estejam comigo sejam melhores que eu. Assim Uhum. como você disse no começo. Então, por exemplo, se o Aquiles é meu melhor amigo, é porque eu enxergo que ele é melhor que eu em muitas coisas. E se você for analisar os meus melhores amigos, que eu conto, sei lá, em uma mão só, todos eles têm características melhores que as minhas. Então, por exemplo, os meus melhores amigos são o Aquiles e o Nicolas. E o Aquiles e o Nicolas são bons, são melhores do que eu em várias coisas, principalmente o Aquiles, eu acho. Então eu acho que por ter destrezas, por ter coisas que eu não tenho, ser mais inteligente que eu considero que são boas pessoas para me relacionar. E eu gosto muito mais de estar numa mesa em que eu me sinto o menor, apesar, mesmo gostando de ter atenção, eu prefiro ser o menor da mesa do que ser o maior da mesa. Eu sempre gosto de ser o menor da mesa. Isso é muito importante para o desenvolvimento, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, quando tu tá se relacionando, quando tu tá criando coisas com pessoas que também estão buscando crescimento, que também não param de crescer, automaticamente essa pessoa, uma hora ela vai estar estudando alguma coisa, vai estar se desenvolvendo em alguma coisa que tu quer saber também. Então, várias coisas, pô, eu comecei a desenvolver na minha vida, que ensinei pro Arthur, o Arthur desenvolveu na vida dele, que me ensinou coisas que o Arthur é muito melhor do que eu, em coisas emocionais, em coisas comportamentais, e que às vezes eu sou melhor. E essas coisas são complementares, né? Até por isso que a gente tem um negócio juntos há mais ou menos quatro As anos. pessoas acham que quando olham assim. Eu tenho uma teoria, não sei se você vai concordar, quero até perguntar isso pra ele, Aquiles. Porque, por exemplo, eu acho que num relacionamento afetivo, eu não sou nenhuma propriedade pra falar, deixando claro. Então eu tô jogando no ar aqui a minha Muito menos opinião. eu. É. Porque Não, eu... assim, eu tô jogando no ar a minha opinião, mas eu tenho certeza que o Aquiles pelo menos vai concordar comigo. E talvez alguém de casa vá também. Eu namoro há quase 2 anos e tive outras experiências, poucas, não sou nenhum pegador, mas tive outras experiências e a minha percepção é, quanto mais a pessoa se aproximar de você, claro que é legal se complementar, mas Uhum. se a pessoa não tiver nada a ver contigo, não dá certo. É mais legal tu ter alguém com os mesmos objetivos, com uma cabeça parecida na hora de um relacionamento afetivo. Agora, nos negócios, é muito mais prazeroso você caminhar com alguém que é o completo oposto de você. Porque, por exemplo, o Aquiles, não é que ele é meu oposto, mas tem muita coisa que ele tem que eu não tenho. Então, tipo assim, no momento que a gente vai criar algo novo, no momento que a gente vai conversar com uma família, conversar com um cliente, conversar com pessoas. Nós somos pessoas diferentes e as pessoas que devem nos assistir às vezes pensam: ah, cara, eles dão certo porque eles são iguais. Na verdade, é totalmente Cara, é é, totalmente o é contrário. totalmente o contrário. Por isso que a gente discute, quebra a cabeça, briga, porque a gente às vezes não Exatamente. bate as ideias, não Mas consegue discute a se. situação, né? Não a amizade. Não a Não, não. A amizade. gente Não, não, consegue não. separar bem isso. Não a Consegue separar amizade, bem. mas tipo, discute no sentido de, cara, isso tá errado. E aí eu vou lá e falo, não, mas eu acho que desse Mas, jeito mas faz sabe que sentido. até com relação a, no momento que vocês estão discutindo, é algo que vocês têm em comum. Porque vocês dois têm o psicopata que é alto. E o psicopata, ele quer ter razão. Então, nesse momento, quem está discutindo é o traço de caráter psicopata. Porque ele quer ter razão, porque ele quer convencer, ele quer ser o maior. O rígido, ele quer ser o melhor. O psicopata, ele quer ser o maior, no caso de poder. Então, nesse caso, ali, apesar de vocês estarem discutindo com relação a posições diferentes, é por conta de uma semelhança que vocês têm. Ficou claro? Ficou Ficou claro, claro. ficou E claro. isso que o Arthur falou também é muito importante, porque, por exemplo,
Digamos que eu tô. Mas só interrompendo, você Uhum. Sim, concorda que faz sentido, faz tipo, sentido. Aham. ter não só visão, mas também ter habilidades diferentes complementa. Agora já no relacionamento afetivo é meio que o Sim. contrário. Você não concorda com a pessoa nunca e vai ficar. É porque no relacionamento afetivo vocês vão querer crescer juntos Isso. Uhum. como casal. Exato. E no relação de empresários, querem que cresça a empresa, Como né? empresa. Já não é a mesma coisa, E aí né? tem rumos diferentes de cada um, né? Sim. E o que eu tava falando, na verdade, é que quando tu tem, por exemplo, digamos que eu tivesse um negócio com um sócio que tudo que eu falo, tudo que eu faço, ele somente concorda. Ao meu ver, isso é como se fosse um negócio desenvolvido por uma pessoa só. Uma visão de uma pessoa só e que o outro tá ali concordando e tudo mais, e que ele talvez não teria tanto o traço de psicopata, né? Só que nessa questão é como se fosse a visão daquela pessoa tomando o rumo do negócio. E Com acaba sendo aqui na um 2A, patrão e um funcionário. exatamente. E aqui na É. 2A é totalmente diferente. Eu e o Arthur, a gente é igual, totalmente igual. Tem Uhum. coisas que ele lidera, tem coisas que eu lidero, mas nós somos sempre líderes. E a gente tá sempre discutindo essas coisas e isso acaba sendo até saudável, Sim, com Eu na acho maior certeza. parte das que vezes. acho até uma coisa legal, e aí depois já emendar uma pergunta que eu quero fazer. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito com o Aquiles, que a gente tá aprendendo isso agora, porque querendo ou não, a gente é muito novo, né? Então, cara, a gente não tem nada de experiência ainda. Tipo, nada que eu diga é uma quantidade muito pequena de experiência no sentido de empreender. Então, pô, se for comparar com quem faz isso há muito tempo, a pessoa vai ter muito mais a nos ensinar. Mas o que eu quero dizer que durante esse tempo, durante esses 4 anos juntos, focando em um negócio, a gente aprendeu muita coisa. E a principal é algo que eu tô lendo sobre isso agora, num livro que eu não sei se vocês já viram, aqueles eu até compartilhei com ele livro, que é o Como Chegar ao Sim, do Roger Fisher, que é um livro de negociação, tem 3 autores, 3 coautores o livro, e, cara, os autores são só gente top, tem gente até que colaborou com negociação de guerra no Oriente Médio, então são técnicas de negociação avançada, e a primeira coisa que o cara determina no livro é, se você entrar numa negociação querendo negociar posições, primeiro que o cara que for mais rígido, e aí não é o rígido que a gente estava falando até Sim. agora, mas o cara que for mais duro, o mais firme, ele vai ganhar a negociação na maioria das vezes, e geralmente o outro lado vai ceder para manter a amizade, mas você não pode nunca negociar posições, e negociar posições é eu ficar defendendo a minha posição até o fim e o Aquiles ficar defendendo a posição dele até o fim. A gente errava muito nisso, no começo, e estamos começando a corrigir isso agora, porque quando a gente está entrando numa discussão para resolver um problema dentro do negócio ou para criar um projeto novo, em que eu tenho uma posição, aqueles têm outra diferente, e a gente só começa a bater os dois na mesma tecla, em que eu não quero ceder e o Aquiles não quer ceder, a gente está sendo firme com o problema, só que a gente também está sendo firme com nós dois, e isso acaba deteriorando a relação, acaba prejudicando a relação. Agora, no momento que a gente começa a ceder, ouvir mais o outro e começa a buscar resolver o problema ao invés de ficar discutindo qual posição é melhor, qual opinião é melhor, aí a gente começa a entrar num consenso e negociar o que está em jogo de verdade, não Uhum. qual é a melhor posição. Tem até uma frase muito interessante para isso, que é muito melhor dar certo do que estar certo. É, Sim, é Né? verdade, verdade. de Isso fato. esse é um fato que representa muito essa situação. Bom, e agora eu queria perguntar, aproveitando esse gancho, você estava falando de poder agora, e me veio uma palavra que se usa muito hoje em dia, que é o tal do empoderamento, né? Então, assim, o que que você acha que traz poder para uma foto de uma pessoa, para a autoridade dela dentro de uma foto? E eu até gostaria até de diferenciar isso agora para o pessoal. Eu Uhum. tenho uma visão de que poder é algo diferente de autoridade. Uhum. Poder é cargo. Autoridade é a influência que você exerce sobre outras pessoas. Então, falando de autoridade especificamente, eu acho que uma foto profissional transmite muita autoridade. Agora, a questão é, como, juntando o que a gente falou até agora, das 5 mentes, as pessoas têm características predominantes, como que faz para trazer algo
nesse sentido, para levar autoridade para a pessoa na hora de tirar uma foto, e se a pessoa necessariamente precisa estar transmitindo poder, autoridade, ou se às vezes a foto dela não tem nada a ver com isso e é completamente diferente. Então, Sim, legal. quais são as questões? Gostei dessa pergunta. E você descreveu bem a diferença ali, autoridade, poder. Eu vou falar com relação ao que eu acredito, com relação ao que eu estudei e com relação ao que eu busco no momento de fazer a identidade das pessoas. Eu chamo de identidade meu trabalho porque fica a identidade, como se fosse o nosso o polegar aqui, né, que tem a nossa identidade. Eu quero fazer essa reflexo de quem é essa pessoa. E eu acredito que ter autoridade é fazer essa foto que ela atinja o objetivo que a pessoa ela tem com relação ao que ela quer transmitir. Então, pode ser que, vamos supor aqui, eh, dois fotógrafos, né? Já que eu sou fotógrafo. Tem um fotógrafo que ele vai querer transmitir uma autoridade com relação ao seu trabalho, um fotógrafo de casamento e eu, um fotógrafo que faz retrato profissional, né? A gente vai ter que ter uma autoridade diferente nesta imagem. Cada um tem um objetivo. Uhum. O fotógrafo de casamento, ele vai ter um objetivo de atingir essa foto as noivas, né? Principalmente quem compra um fotógrafo, quem assina ali é a noiva. O marido, geralmente, eu como eu já trabalhei com isso, o marido tá ali, ok, pode ser, se gostou, vai ser isso dali. Então, o fotógrafo de casamento, ele quer atingir as noivas, principalmente. Já eu quero atingir profissionais, quero atingir empresários, quero atingir qualquer pessoa que queira vender com essa imagem, com essa foto que ele vai fazer. Então, voltando ali, para a foto de perfil do fotógrafo de casamento, ele vai conseguir ter uma autoridade sendo alguém mais próximo de noivas, né? Fazendo uma foto que pareça que ele está preocupado com essa noiva no casamento. Então, pode ser uma pessoa que está sorrindo de um jeito mais, como que eu posso dizer, mais acolhedor, né? Porque às vezes a noiva ela tá ali muito confusa. Será que eu pego essa cerimonialista? Será que eu pego esse fotógrafo? Será que eu caso na praia? Enfim, então vou fazer uma foto que dê autoridade no meu trabalho, mas que eu fique mais próximo dessa noiva. Já eu posso fazer uma foto que é totalmente diferente, mas vai também com relação ao meu propósito. Eu posso ter uma foto que transmita autoridade tendo mais poder, aí entra o poder sim, fazendo uma foto que eu esteja acima da câmera, né? Já devem ter percebido em filmes, quando alguém quer demonstrar poder, essa pessoa ela levanta e a câmera ela baixa, para que a pessoa fique mais acima, né? Então, eu posso fazer uma foto que quem fez a minha foto fique um pouquinho mais para baixo e eu fique um pouquinho mais acima, para demonstrar poder, para demonstrar autoridade no assunto. Porque aqui é mais difícil de eu me aproximar do meu público, que são empresários, que muitas vezes são pessoas que têm que são mais seletivas, né? Então vou precisar ter um poder, uma autoridade maior do que às vezes um fotógrafo de casamento. Então ali, para ter uma autoridade usando uma foto, vai depender do motivo, do porquê e do público que essa pessoa ela quer atingir. Então a gente faz todo esse estudo no momento que a gente vai fazer uma foto. Quero transmitir autoridade, quero transmitir carisma, quero transmitir empatia, quero ser alguém criativo, tudo isso a gente faz esse estudo. Então eu utilizo ali a técnica da análise corporal para mostrar quem é a pessoa e também a gente faz esse estudo para mostrar quem é o profissional. E adorei essa pergunta que me fez chegar nesse resultado aqui que eu expliquei para vocês. Isso é muito interessante, porque daí começa a entrar o que a gente chama de posicionamento, né? Muita gente acha que, nossa, autoridade é tu tá na tua foto de perfil com um blazer, um terno, alguma coisa assim, de relógio e achar que é o brabão. Mas na verdade não é isso. Um posicionamento, né, de autoridade. A gente tem um grande exemplo que é o Rafa Brito. Não sei se tu conhece o Rafa Brito, se você conhece o Rafa Brito, que ele é um player do marketing digital, que ele, enfim, ele tem mais de 500 mil seguidores, se eu não me engano, e ele fala sobre marketing digital e tudo mais, e hoje no marketing digital a gente tem essas pessoas que estão de blazer e estão... como é que é a palavra?
que mostram o lifestyle, né, dessas pessoas que parecem super Mais ricas. corporativo, né? Isso, mais Uhum. corporativo, exatamente. E ele mostra totalmente o contrário. Não, eu ganho a vida com marketing digital, eu ganho muito dinheiro com marketing digital, e a foto de perfil dele é ele com o telefone, assim, com uma camiseta vermelha, totalmente Eu acho que eu sei de quem tu tá falando. fora do contexto do marketing digital. Ele grava vídeo com bermuda jeans rasgada e tudo mais, só que é ele. Sim. No Instagram dele, enfim, é ele. Se tu vê ele assim, pessoalmente, ele vai estar daquele jeito, ele não tá mentindo e as pessoas respeitam ele e dão autoridade pra ele, principalmente por causa dos resultados. Uhum. Resultado traz muita autoridade também. O principal. Quando as pessoas falam, pô, 2 moleques de 17 anos, o que eles estão fazendo da vida? Será que isso é verdade? Será que vale a pena? Será que não é um empresário aí que investiu neles e agora eles estão levando essa mentira aí? Mas a gente fala, não, pô, a gente tem esses resultados aqui, não. Então eles são uma Resultado resolve autoridade. tudo, Uhum. né? Resultado, exatamente, resultado resolve tudo. Quando a pessoa entra na nossa bio, ela já vê um big number ali, que é o É. nosso número de alunos. E isso daí já deve gerar um apavoro quando a pessoa entra pra ver. É verdade. E agora eu tava até pensando nisso, lembrando de algumas celebridades, e eu queria fazer umas perguntas com celebridades agora, acho que aqui eles devem ter curiosidade também. Tem algumas pessoas que eu fui lembrando, conforme você ia falando, assim, eu fui lembrando. A primeira pessoa que eu lembrei foi do Flávio Augusto. Eu não sei se você acompanha, tem o costume de acompanhar o Flávio, mas ele é um empresário focado na área de vendas, principalmente. Não focado nessa área, né? Mas que fala muito sobre vendas. Tanto é que ele tem o curso Vende-se dele, que se tornou o maior curso digital de vendas do país. E a foto de perfil dele é ele fazendo assim. A foto dele é, tipo, ele olhando pra câmera com a mão aparecendo assim, a bochecha meio contraída, como quem diz assim, eu vim pra questionar padrões, pra questionar a sociedade. E se você for reparar, a maior copy que o Flávio tem, que ele mais usa é, tipo, cara, o INSS não vai ser suficiente pra você se aposentar, a trajetória de quem trabalha como CLT nem sempre é a mais segura, principalmente pensando a longo prazo. Então, tipo, ele questiona quase todos os padrões da sociedade que a gente ouve, principalmente o padrão de seguir a trajetória escola, faculdade, CLT. Ele questiona isso, e eu não sei se tem a ver isso com a foto que ele fez, mas pra mim, agora ouvindo você, pareceu muito que queria dizer isso, né? Perfeito, eu adorei, porque ele já tem uma linha de raciocínio do que ele faz, e isso é uma falta de autoridade. Uhum. Porque Exato, isso é uma foto de autoridade. Porque trouxe autoridade no que ele faz, né? Uhum. O que ele já quer quebrar padrão, trouxe autoridade para também na foto. Tem um exemplo também, o Thiago Finch, né? O próprio Thiago Finch, ele tem a foto de perfil dele, eu não sei se mudou, mas por muitos anos a foto de anos. Acho que Por ainda muito é tempo, por muito tempo a foto de perfil dele era ele fazendo uma careta, tipo, mostrando a língua. mostrando a língua, daí tu já traz a mensagem do quê? Pô, o cara é ousado, o cara Uhum. teve ousadia na história dele pra se Outlier, tornar né? aquilo Então. que ele é. Sim. Então, traz essas mensagens. Faz sentido. Como é que é o nome? Eu acho que quem Mensagens tira subliminares. foto pra essas pessoas também tem uma metodologia Deve ter, semelhante, com eu acho, certeza. né? Com certeza. Eu É. lembro lembrando do Joel também. O Joel tem uma foto dele num um fundo vermelho. Isso. Eu não sei se tu se tu tem alguma relação de estudar cores também, porque eu acho que transmite sensações para as Sim, pessoas. chega um momento que a gente não tanto profundo, mas sim com relação à roupa que a pessoa tá usando. A gente faz o estudo das cores, sim. Tem um Não é estudo tão- que traz mais claridade pro corpo, dependendo da cor, né? Tem umas coisas assim Aí, também. isso, aí já entra na consultoria de imagem, que é outro processo, né? Mas existe cores para roupa, enfim, que deixa a gente mais bonito ou combina mais com a gente, mas isso também é possível fazer. Então, porque daí continuando, o que eu tava falando o Joel tem uma foto que ele tá mais de fundo, tá com a cabeça meio baixada, assim, Com a mão escondida, aqui, né? eu acho. E com a mão, tipo, aqui. E quando eu vejo essa foto, toda vez que eu vejo essa foto, já me vem na cabeça o que o Joel, quer passar, que ele tem uma história como atleta. Então, tipo, se você reparar, ele tá meio assim, meio abaixado, escondido, e ele tá com a cabeça baixa, tipo, como se ele estivesse se concentrando, sabe? Se preparando pra fazer alguma coisa. E ele fala sobre alta performance Uhum. e
Cara, o primeiro livro que ele leu na vida, o título era Concentração. É, verdade. Então, ele fala muito sobre a concentração que ele tinha que ter nas provas para entrar em alta performance, o flow, enfim, aí vai Que viagem de legal, novo, mas enfim, muito artístico, Isso é né? muito legal. muito, muito demais. Então, é E isso aí. até saindo um pouquinho do contexto, agora não sei se tu tem mais alguma pergunta para essa área, já indo em direção ao final do podcast. Vini, durante a tua jornada, enfim, e falando um pouquinho de mentores também, teve alguém, alguma pessoa da tua família ou algum amigo que te incentivou nessa tua jornada, que te motivou nessa tua jornada, que te ajudou? Ou se não teve uma pessoa que, e já emendando para essa pergunta de quem foram os teus mentores, falar um pouquinho de pessoas, assim, pessoas que estiveram contigo, que te motivaram ao longo dessa tua jornada até o que tu é hoje. E nessa questão, eu sempre tive um pouco de dificuldade de ter alguém com relação a me espelhar. Dentro da fotografia, existem fotógrafos que eu acompanho, como que posso dizer, que a gente, não quer dizer que leva como mentor, mas que a gente admira, que gostaria de chegar no patamar. Mas assim, com relação à família, alguém próximo, para eu me tornar um empreendedor, para me tornar um fotógrafo, existiu pouco apoio, porque a minha família era mais tradicional. Então, para eles, eu sinto, né? Talvez se alguém tá assistindo pode pensar que não seja isso. Mas eu sinto que é como se eu estivesse tentando mais uma coisa que, se daqui a pouco não der certo, volta ali para tentar um concurso público, volta para CLT. Existiu um momento em que eu consegui um trabalho muito bom, como, como, como que se diz? Quando a gente faz um trabalho como PJ, Ah, mas, tá, Empreendedor? mas como autônomo, prestador de prestador de serviço, Ah, né? serviço. tá, Mas prestador como de PJ. serviço. E aí foi um trabalho que durante o ano de 2021, enfim, que eu tive melhores resultados financeiros até então. E contei para minha família. E minha tia, ela, nossa, que legal, que bom que tá nessa empresa ali. Quando ela ficou sabendo que eu não tava de carteira assinada, que eu tava ali como um empresário, ela, que pena, achei que tinha assinado a carteira. Oxê. Então, Caramba. Eu tava com resultado eu financeiro tava alto e... alto, então, eu acho que eu tava tendo resultados, se juntasse, enfim, né? Mas então, Putz. por esse apoio, sempre foi pouco presente. Então, por isso que, quando eu conheci vocês, eu pensei, quero estar próximo deles para dar esse meu apoio e também para aprender com esses rapazes que jovens já empreendem. Porque sempre foi uma vontade minha, né? Que Lá no legal. início eu até falei que desde quando eu tenho essa vontade de ser empreendedor, eu me lembrei que quando eu tinha 11 anos, eu comprei meu primeiro óculos com o dinheiro que eu levantei vendendo bijuteria. Eu mesmo que fazia. Caramba. Eu, minha mãe, meu irmão. A gente fazia colares, fazia brincos, fazia pulseiras. E eu vendia na escola, vendia para conhecidos, pessoas próximas. E ali, então agora eu lembrei, com 11 anos eu já tinha essa vontade, já sabia vender, já gostava, já tinha, imaginava, eu sempre quis ter um negócio, eu sempre quis ter ou uma loja, ou alguma coisa assim, mas não sabia o que. Hoje eu tenho meu estúdio, então Que hoje com legal. relação a isso, eu acredito que então, mentor pode ser a minha própria força de vontade. Não existe uma pessoa física, mas existe o acreditar, né? Que Seguir o que a legal. gente gosta e acreditar em si. Isso é até, às vezes, muito clichê, que todo mundo diz, acredita no seu sonho e tudo mais, mas quando a gente faz o que vem de dentro e faz com gosto, é muito mais gostoso e muito mais fácil de a gente realizar, né? Sim. Então, acredito que tenha sido a minha própria força de vontade. E o que mais te motivou? O que que te motiva? O que mais te motivou e o que te motiva até hoje pra continuar firme, pra buscar mais resultados, né? Tu, Uhum. tu teve várias trocas também, que nem a gente tava conversando. Tu tava mais focado em fotografia, daí agora tu tá indo mais pra essa parte de análise corporal, consultoria de imagem. Então, o que que te motiva? Qual que é a tua motivação? Minha motivação é o meu propósito, que meu propósito é
colocar alguma coisa, colocar uma semente, plantar alguma coisa para que as pessoas queiram crescer, queiram se entender, queiram se gostar. Então, desde quando eu comecei a fotografar, eu queria fazer as pessoas se gostarem através da foto. Então, o resultado de ver alguém sorrindo e dizendo, nossa, como eu tô bonito, como eu tô me entendendo mais. Então, esse é o meu propósito, fazer mais pessoas quererem se conhecer, mais pessoas se gostarem e quererem evoluir, porque o Brasil é um país que tem um nível de QI baixíssimo, né? E para a gente querer sair desse nível de QI, a gente tem que ter uma vontade, senão a gente fica estagnado. Então, minha vontade é fazer mais pessoas quererem se desafiar, crescerem esse QI, crescerem como pessoa. E quanto mais eu vejo que mesmo eu entregando um ensaio, a pessoa ela estava ali conseguindo absorver apenas a foto, né? Porque eu entrego o que a pessoa ela está querendo absorver. Mas essa foto deu um resultado de ela se gostar, ela conseguiu ter mais resultados, mais vendas, enfim, para mim eu já atingi. Então, hoje o que me proporciona querer continuar é o meu propósito, realmente. Servir, né? Servir. Servir. É. Boa. Caramba, sensacional. E eu gostei. Eu Tem gostei. mais alguma Eu pergunta? achei diferente, porque ele tava falando que o que mais te incentivou foi sua própria força de vontade. E apesar disso, pareceu, acho que meio triste para um tanto quanto de pessoas, mas eu acho que, apesar de tudo, na verdade, no caminho que a gente segue, é sempre Um você com pouco você solitário, mesmo, né? sabe? Então, Sim. tipo, Empreendedorismo. eu acho que e o caminho do empreendedorismo, como aqui eles iam dizendo, também é muito solitário, na maioria das vezes. Uhum. Então, não importa quantas pessoas estão te apoiando, no dia a dia, no trabalho duro ali, é você com você. E Sim. se você não levantar e fizer, não vai adiantar. E outra coisa, né? As pessoas podem falar o que for, mas a verdade é, quando você, quando você tá trabalhando para outra pessoa, primeiro que você não está trabalhando pelo seu propósito, você está trabalhando pelo propósito de outra pessoa. Ah, mas eu tô fazendo o que eu gosto. Tá, mas não interessa se você faz o que você gosta. O que vai acontecer é que você vai gerar valor, vai gerar venda, vai gerar dinheiro para quem está acima de você. É Uhum. sempre assim. Então, não interessa se você faz o que você gosta, se você é útil dentro da empresa que você tá. A partir do momento que você é um CLT, você tá ali pro propósito da marca, você tá ali para servir aquela marca. Tanto é que sei que muita gente não gosta do cara, mas Karl Marx já dizia que quando você é um operário numa fábrica, o estado de alienação é quando o próprio operário não sabe o que ele está fazendo, não tem a mínima ideia do que ele está fazendo, porque ele está dentro do processo, ele não é responsável pelo propósito maior. Ou seja, se você chegar num cara, por exemplo, que faz os hambúrgueres do McDonald's, ele não faz a mínima ideia de qual é a consequência daquilo ali. Ele não sabe como nasceu a marca. Se tu sentar 1 hora de conversa com o cara que monta o hambúrguer do McDonald's, chegar e sentar pra ele, qual que é a história do McDonald's? Provavelmente ele não vai saber falar, ou vai se enrolar demais pra falar. Como é que é a história do hambúrguer? Como que nasceu o hambúrguer? Como que nasceu o modelo de negócio do McDonald's? Como que a sua função impacta na receita do negócio? Por que você tem que fazer em tão pouco tempo? Cara, quase certeza que o cara não vai saber responder por que Ele ele vai tem que saber o que ter. ele tem que Ele vai fazer. saber que ele tem que colocar o queijo É, primeiro, o alface sim. depois, a cebola e por aí vai. Então, ele não tem noção disso. Agora, quando você é um empreendedor, como você estava falando até agora, não importa o quão solitária seja a jornada, você está lutando por algo que é seu. Você vai construir, você vai até o fim por chegar a um objetivo, não necessariamente o objetivo final que você idealizou, você vai chegar, mas você cumpriu com o propósito que você se dispôs a fazer. E enxergando o que você estava dizendo até agora, eu acho que faz todo sentido. E até para quem está assistindo, eu já queria deixar minha recomendação junto com Aquiles de entrar em contato com o Vini, e mesmo que você não saiba, não vou poder fazer, mas mesmo que você não tenha certeza que vai ter a disponibilidade, que entre para entender mais sobre o trabalho do Vini, porque isso fez muita diferença para mim e pro Aquiles, e também não é só uma diferença que vai gerar de resultado no teu negócio, é também sobre você mesmo, como você estava falando até agora. A forma como você se enxerga, a sua autoestima
ao abrir a própria rede social, e não vem falar que isso não influencia na emoção das pessoas, né? Acho que quando tu olha a tua própria rede social, aquilo ali já é um retrato do que você quer passar para os outros. Então, você abriu ali, viu uma foto que você tá bonito, você vai se sentir muito bem. Tanto é que, se eu tirar uma foto com o Aquiles aqui agora, e na visão do Aquiles, eu estiver mais bonito que ele na foto, o Aquiles vai dizer que a foto ficou ruim. Porque a gente sempre se enxerga a partir da gente mesmo. Ou seja, tirar uma foto nós três aqui, o Aquiles se sentir o mais feio de nós três, ele vai falar, cara, a foto ficou horrível. Porque Sim. ele não tá se sentindo bonito na foto. Então, o que você... Cara, eu admiro demais seu trabalho, de verdade. Queria Obrigado. deixar aqui Fico feliz. o meu próprio Tá. incentivo pra você. É Lisonjeado. isso aí. Procurem o Sim. Vini lá, galera. Acho que já vamos indo pro final, né? Tu tem alguma outra pergunta? Eu vou fazer uma última pergunta, então, se Então você depois a gente permitir. vai pro final. Tá, a minha última pergunta que eu acho que é uma grande dúvida do pessoal que tá em casa também. A minha grande dúvida é, o que afinal de contas é o branding pessoal e qual é o segundo passo depois que a pessoa já tem a foto? Então tá, ok, eu já tenho minha imagem, mas o que eu faço com isso agora? Primeira pergunta, então, a importância do branding pessoal, né? A importância do branding pessoal. Acredito que parte do momento de a pessoa ela se entender. A gente falou até agora de propósito também, né? Então, também entender qual é o seu propósito. Estou montando uma empresa, me tornei dentista, montar minha própria clínica. Mas quer montar sua clínica para quê? Para ter o dinheiro? É vago. Quero montar minha clínica para atender crianças, para que as crianças que quebraram o dente ou que estão com cárie, enfim. Então, ali começa o branding, com base no propósito, com base na pessoa, ela voltar um pouquinho mais e se entender, né? Então, para a gente fazer uma foto que transmita quem é a pessoa, que transmita de uma forma genuína quem é a pessoa, essa pessoa ela tem que se enxergar. E para se enxergar, ela tem que saber quem ela é. Uhum. Não tem como eu me enxergar se eu tô com dúvida no que eu quero trabalhar, no que eu quero, enfim, ainda usando o exemplo de dentista. Se eu tô aqui numa clínica que eu faço próteses, mas eu gostaria de fazer, sei lá, não sei muito bem as técnicas de dentista, queria fazer uma outra coisa. Então, ali talvez a pessoa ela não tá alinhada com o seu branding. Então, para mim, no meu entendimento, o branding é a gente estar num espelho, num reflexo com nós mesmos, alinhado com a gente mesmo. E o segundo passo que você perguntou, então, Arthur, hoje eu inicio o meu processo com a imagem, com a foto, porque as pessoas elas me procuram ainda como fotógrafo, né? Então, o meu intuito é lá na frente o retrato ser o último passo. Uhum. Então, a sua pergunta hoje faz sentido. Qual é o próximo passo depois da foto, né? Mas o meu intuito é que a foto ela seja o último passo. Então não vai ter um próximo. Por quê? O meu intuito é fazer a pessoa ela se entender, ser analisada, entender um pouquinho mais sobre ela, entender o que a mente dela gosta de fazer, o seu reflexo de si mesmo, para depois a gente fazer esse reflexo lá na foto. Então, hoje, como faz sentido, o próximo processo é a pessoa ela aprofundar, entender um pouquinho mais sobre ela, aprofundar sobre os seus traços. Por quê? Porque hoje as pessoas me procuram como fotógrafo e eu dou esse próximo passo para quem está seguro, para quem quer conhecer, para quem quer absorver mais sobre si mesmo. Então, depois que a gente faz a foto, a pessoa ela é analisada, ela entende um pouquinho mais de si, ela pode fazer a mentoria, que é um processo para a gente entender qual área da vida dela que ela quer aprimorar, entender o que lá na infância dela faz isso até hoje. Não é um processo de com relação a lá na infância, porque existem os momentos em que transforma os nossos traços, o nosso formato de corpo, do 0 aos 5 anos. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida nessa época vai fazer a gente ter esses traços até hoje. Então, hoje, o segundo processo é ter esse acompanhamento. Mas o meu intuito é lá na frente fazer o contrário. Quando as pessoas me conhecerem como Vini mentor, aí eu vou transferir esse processo para que a foto seja o resultado de todo esse conhecimento. E galera, uma coisa muito interessante aqui, que inclusive eu comentei com o Vini lá no dia que eu fui fazer minha análise corporal,
que a base de tudo, antes de você ter conhecimento, antes de qualquer coisa, que obviamente eu tô falando aqui que é recomendável, né? Não necessariamente sempre vai ser assim, mas é o autoconhecimento. O Vini, ele não trabalha com uma fotografia. O Vini, ele trabalha com uma foto que vai te mostrar como pessoa, com uma análise que vai te mostrar pra você mesmo quem você é. E quando você entende quem você é, você começa a entender qual que é o seu propósito no mundo. E aí você começa a entender, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas assim, eu quero ver a minha família assim no futuro. E você começa a entender sobre você. Depois daquela análise que você fez comigo, eu comecei a entender, cara, é por isso então que nessas situações eu sou mais raivoso, é por isso então que quando acontece isso aqui comigo eu fico mais triste e automaticamente o que que melhora? A tua performance, Uhum. a tua vida melhora. Então, buscar se conhecer sempre é essencial. É libertador, na verdade. Exatamente. Várias pessoas dizem, Vini, nossa, foi libertador esse encontro. Você resumiu 20 anos de terapia em 1 hora e meia. Tem gente que diz que, obrigado por me fazer perceber que eu não sou um ET, que eu não sou bipolar. Então, porque não, na verdade é só você não tinha noção, não tinha levado para o seu consciente o que acontecia no seu inconsciente. Porque se a gente deixar nosso inconsciente tomar conta das nossas ações no nosso dia a dia. Quando a gente faz a análise corporal, a gente leva para o consciente quem a gente é, como a gente funciona. É libertador. Caramba, boa. Sensacional. Tá, então, bom, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria dizer aqui que, pelo que eu entendi sobre branding pessoal, então primeiro passo a pessoa ter mais clareza do seu propósito para depois desenvolver uma imagem de acordo com o objetivo que ela tem e com esse propósito que ela tem e possa transmitir isso para a pessoa com a imagem dela. É Uhum, isso? justamente. Tá, Muito beleza. bom. Então, galera, eu não sei você, Aquiles, mas eu tô saindo desse podcast muito melhor do que eu entrei. Com certeza. Tem que E ser assim, né? Sempre assim. e eu tenho certeza que a galera de casa também aprendeu. Eu duvido que tudo que o Vini falou aqui as pessoas já sabiam. Eu acho que Eu 99%. anotei muita coisa Eu aqui. anotei Que pra bom, fico caramba também. feliz. Eu acho que 99% das pessoas não sabiam a maioria das coisas que você falou aqui, então todo mundo tá saindo melhor desse papo. E para você que é E empresário, para você que busca crescimento, se você tá nesse podcast, com certeza você já busca algo diferente do que a maioria. Então, procura o Vini, procura entender um pouco mais sobre essa parte de autoconhecimento, se você ainda tem algumas inseguranças consigo mesmo, algumas inseguranças com as suas emoções, com o que você quer para sua vida, porque, pô, nós somos muito novos ainda, mas a gente já tem muitas clarezas, porque a gente procurou se autoconhecer. Então, e outra coisa, né, Vini? Não tem idade. não tem Pessoa idade. mais velha Sim, com pode certeza. fazer, até A a gente mais consegue nova. analisar a partir dos 6 anos de idade. Caramba. Aí não tem idade para. Pois Porque é, o nosso corpo e mente é formado até os 5 anos de idade. Aí os 6 a gente já consegue analisar. E Boa. incrível. ali já não tem idade para terminar. Sensacional, é isso aí. Então, ó, só vendo aqui se tá certo o que eu anotei, você tem três principais produtos, né? Que seria a foto, o retrato pessoal, a análise pessoal e a mentoria. É Justamente. isso? Tá. Isso. Fala um pouquinho só sobre os três pra galera, qual que é mais legal fazer primeiro, em seguida, o que que é a linha mais comum que você costuma fazer com as pessoas. Finaliza com o teu pitch aí, tuas redes sociais de novo. Tá legal. O mais interessante é iniciar com análise, porque a pessoa ela já vai saber ali quais traços ela tem mais presente, como que ela funciona, o reflexo de si, e depois pode fazer a foto. Então, se a pessoa ela fez a foto e já consegue ali ter uma identidade, usar nas redes sociais, e ela já estiver preparada, ela pode ter um acompanhamento. Então, nesse acompanhamento, a gente vai entender o que que ela quer resolver, qual o problema que ela tá passando, porque todo momento a gente tem algum problema, alguma situação, nem sempre a gente tá perfeito em alguma coisa. Então a pessoa ela vai entender por que que ela tem essa situação, por que que ela nunca conseguiu resolver essa situação, ou até esse momento, e como que ela pode resolver. Então vai entender o que que ela traz desde lá do 0 a 5 anos, que eu comentei, por que que isso continua até hoje. Tem gente, por exemplo, que eu já fiz análise, que tá tentando por muitos anos entrar na medicina, tentando passar no vestibular, e não entendia que ela estava tentando fazer medicina para provar
foi uma mulher, né? Uma jovem, para provar pro pai que ela era boa naquilo, para provar pro pai que ela ia conseguir passar. Então, no momento que ela mudou essa percepção e quis passar para ela e não pro pai, ela conseguiu o resultado. Então, isso a gente vai entender nessa mentoria. É um processo que ele é bem profundo, tá? Legal, boa. E, então, minhas redes sociais, o Vini de Moraes, com I, Moraes com I, ou então Identidade Pessoal Oficial, Identidade Pessoal OFC, que daí tem as fotos também, acho que já tem as fotos de vocês lá. Tem Sim, as nossas sim, lá, já tá no nosso aqui. Instagram. Quem quiser ver ali, tirar Já tá lá. curiosidade. Sim. Então tá, Vini, bate aí, cara. Obrigado pelo Muito convite, obrigado. tô feliz demais. Obrigado E pelo podcast aí. vocês conduziram com maestria, conseguiram tirar informações que eu nem imaginava, fez eu refletir e muito gostoso. Parabéns. Pô, Vocês Vini, não tem limite, vocês vão crescer demais. a nossa Obrigado, a gente que parceria vai agradece. crescer demais ainda, com certeza. A gente gosta muito de te ter do lado da 2A e é sempre um prazer. E, enfim, finalizamos esse podcast, o 4º episódio do 2ACast. Se você gostou desse episódio, comenta aqui também nesse episódio qual que foi o teu maior insight, né, que o Vini falou ou que a gente falou. E para você, o meu grande abraço. Se o Arthur quiser falar mais alguma É coisa. isso aí, galera. Comenta quem você quer que a gente traga aqui. Dependendo se a gente tiver condições, a gente vai trazer pra Por cá. exemplo, Thiago Nigro. Então, comenta quem você gostaria que a gente trouxesse pra cá. A gente vai dar o máximo pra trazer essa pessoa. Inscreva-se no canal. E agora com você, Vini, é a sua vez de finalizar agora com chave de ouro. Passa a sua mensagem. O que você quiser finalizar, é a sua vez. Mensagem? Vamos Mensagem. resumir Mensagem final. o que eu conversei até então, acreditar em si, né? Porque vai ter pessoas ao seu redor, muitas vezes, que ou não acreditam em você, ou estão contra o que você quer fazer. Mas se você enfim, conheceu o seu propósito e acredita nesse propósito, mas Vini, como que eu posso saber qual é o meu propósito? Ainda não sei. É aquilo que queima dentro de você, aquilo que você olha e diz, eu quero fazer isso é gostoso, isso eu amo, isso eu adoro. Então, se você está alinhado com isso que faz os seus olhos brilhar, continua nesse caminho, que você vai ter resultados, vai prosperar, vai conseguir evoluir e ser uma pessoa melhor que você foi ontem, vai ser amanhã também, melhor. E é isso aí. É sempre um prazer te ter aqui junto com a gente no 2ACast. Aguarde agora os próximos episódios. Se você não viu os últimos episódios, o 3º, o 2º, enfim, olhe também, porque todo podcast, todo 2ACast tem algo incrível. Então, pô, esse agora foi uma análise ao vivo do Arthur. Aí teve um com o Nicolas também, que a gente fez uma proposta pro Nicolas, com o Davi e com o Arthur também, que foi o 2º podcast. E o primeiro podcast que a gente fez com a galera da EQI, justamente porque eles estão nos patrocinando. Então, já deixando aqui de novo os agradecimentos aos patrocinadores, a 2A Invest, a EQI Investimentos e também nosso parceiro aqui, o Vini, do No Estúdio estúdio. Premium. Aí, É isso aí. Então, é sempre um prazer. Muito obrigado e forte abraço. Valeu, galera.